Raiz de amargura. Você entende o que lê? Em Hebreus capítulo 12, verso 15 está escrito: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. No meio cristão é comum as pessoas usarem esse texto para se referir a um tipo de rancor alimentado por alguém, ou seja, uma mágoa ou sentimento odioso que está no coração e que impede que o ofendido perdoe quem lhe ofendeu. Se uma pessoa está triste com alguém, dizem logo que a pessoa está com raiz de amargura. Isso é uma interpretação errada do texto. Na verdade, o que esse texto quer dizer é outra coisa. O autor do livro de Hebreus escreveu sua carta para crentes judeus. Eram pessoas que entendiam muito bem o Antigo Testamento. Além disso, o próprio autor do livro de Hebreus era uma pessoa com um conhecimento gigantesco do Antigo Testamento. Por isso, quando ele cita a raiz de amargura em Hebreus, na verdade, ele tinha em mente o texto de Deuteronômio capítulo 29, versos 18 ao 20 que diz: para que, entre vós, não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração, hoje, se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes, fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Moisés recorreu à raiz amarga que produz veneno para ilustrar o que estava falando. Além do gosto horrível e amargo, esse tipo de erva daninha, quando colocada no alimento, poderia matar uma família inteira. Além disso, as ervas daninhas prejudicavam grandemente as plantações, pois se disseminavam com muita rapidez, e prejudicavam a absorção de nutrientes das demais plantas. Assim, fora o gosto horrível e amargo dessa raiz, ela causava doença, morte e prejuízo nas lavouras. Analisando com cuidado esse texto, vemos que o texto nos fala de pessoas que abandonam a Deus, começa a adorar ídolos, e no seu íntimo pensa que terá paz, mesmo praticando essas coisas, e ainda contaminam outras pessoas. Isso é raiz de amargura. Abandonar a Deus e pensar que vai ter paz e será feliz. É desse pecado que o autor de Hebreus está falando e não de mágoas no coração, ressentimento de alguém, ou algo parecido como se ensina por aí. O escritor e os leitores do livro de Hebreus conheciam bastante o Antigo Testamento, e é com a mente deles que nós devemos interpretar esse texto e não com a nossa. Existe um mal muito grande no meio cristão de hoje em dia. As pessoas querem que o texto diga o que ele não diz. Interpretam os textos bíblicos segundo os seus conhecimentos atuais, sem nem ao menos pensar que a carta não foi escrita para elas, mas tinham um endereço certo. Pessoas específicas receberam as cartas contidas na Bíblia. Devemos primeiro entender o pensamento de quem recebeu e de quem escreveu as cartas, qual os seus propósitos, por que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, aí depois aplicamos para os dias atuais e não ao contrário. Eu sei que é difícil de entender e aceitar isso, mas a Bíblia não foi escrita primariamente para nós. O alvo principal e primário eram os leitores daquela época. Isso não quer dizer que ela não foi escrita para mim e para você, mas sim que nós somos o segundo alvo. Teve outras pessoas que receberam diretamente os escritos. Eu costumo dizer que a Bíblia não foi escrita primeiro para nós, e sim, por amor de todos nós. Deus na sua onisciência sabia que nós íamos estar com a Bíblia à nossa disposição. Ele planejou tudo isso, ele está no controle de tudo, mas, se olharmos com carinho as Escrituras, podemos notar que existe um público primário direto que recebeu os textos bíblicos antes mesmo de eles se tornarem o que conhecemos hoje como Bíblia. Vou citar alguns exemplos. Lucas capítulo 1 versículo 3 pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Notem, seu nome e o meu nome, não é Teófilo, ele foi o alvo primário. Ele espalhou a mensagem desse livro, foi ele que recebeu, foi escrito para ele o livro de Lucas. Outro exemplo se encontra no livro de Apocalipse capítulo 1 verso 11. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Observem que o alvo primário dessa carta, desse livro como conhecemos hoje, não foi eu e nem você, foram as 7 igrejas que estavam na Ásia. Concluindo, se cada livro da Bíblia teve um endereço primário, um público específico, eu preciso pensar com a mente desse público específico, preciso entender como eles entenderam quando receberam as cartas, somente depois eu posso fazer uma interpretação e aplicação para os meus dias atuais e para a nossa vida. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo ao máximo de pessoas que vocês possam. É preciso espalhar o conhecimento de Deus. As pessoas precisam saber como entender os textos bíblicos. Deixe o seu like e se inscrevam no canal se ainda não é inscrito.